Olá, sou o Blidai e essa é a nossa playlist de reinos de Tormenta 20, que nós vamos falar aqui sobre todos os reinos, né, meus amigos? A gente já tá caminhando aí e hoje nós vamos falar sobre o reino de Allen, também conhecido aí como Reino da Intriga, ou como eu gosto de chamar, o Reino dos Espertos, tá? A gente vai ver aqui, e se você quer saber dos outros reinos, tem uma playlist na descrição nesse momento, completa aí, pra você se divertir, tá? Já deixa o like, se inscreva no canal, clique no botão Seja Membro e vem comigo. É o seguinte, né? Allen não é um reino lá muito bem falado. A gente, de forma geral, tem pouco conhecimento sobre aventuras em Allen, em primeiro lugar porque não existem muitos heróis alinienses, e eles também não se envolveram nas principais crises dentro da lore de Tormenta 20. Então eles não tiveram muito envolvimento em Guerra Artoniana, que a gente tá jogando aqui no canal toda quarta-feira. Eles não tiveram envolvimento nas Guerras Táuricas, não se envolveram muito com a queda da Tormenta, né? Nenhuma área da Tormenta caiu em Allen. Então, assim, de forma geral, eles não são muito vistos dentro da lore de Tormenta 20, olhando pelo todo, né? Mas a gente consegue bastante informações sobre Allen no suplemento Atlas de Arton, meu queridinho, e também no livro, tá? A Cidade da Raposa, que inclusive já tem resenha aqui no canal, tá? Livraço. É um livro bem interessante que a gente vê realmente de perto ali, afinal de contas é uma aventura urbana e se passa em Allen. Então, meus amigos, é lá que a gente vai saber. E aqui eu vou te contar a origem desse reino todo. Olha, a gente já falou aqui sobre a Caravana dos Refugiados, que foi lá o evento em que, né, pessoas saíram de Arton Sul para o Arton Norte e eles pararam quando chegaram em Derry. De Derry, várias caravanas se espalharam pelo mundo para chegar aí até lugares distintos. E a mesma coisa aconteceu com Allen. Allen, ela veio aí de uma caravana de nobres que saíram de Derry e foram colonizar ou popularizar algum outro lugar, tá? Alguns dizem, tá? Tem uma versão aí alternativa que diz que na realidade os nobres que saíram de Derry, eles haviam sido expulsos por tramar a morte ali do rei imperador Urtar I, que a gente já falou por aqui, tá? Mas essa versão, obviamente, né, deixa abaixo ali, ninguém fala muito sobre ela e tal, então essas famílias foram banidas. Quais são essas três famílias de nobres, tá? E provavelmente eu vou pronunciar errado o nome deles aqui. Mas nós temos os Rigaud, né, que eu acho que se pronuncia assim, mas se escreve Rigaud. Nós temos os Vorlat, esse daqui eu acho que é o mais comum para nós, né? E o mais difícil, que é os Skold. Eu acho que é assim que pronuncia, provavelmente, né? Como eu falei, eu tô falando errado. Mas essas três famílias de nobre, eles tramaram, então, teoricamente, aí supostamente, contra o rei imperador Urtar I, e foram banidos de Derry, então pegaram suas caravanas e partiram. E foram pro lugar onde hoje a gente conhece como Allen, tá? E aí, eles começaram a popularizar o lugar de formas diferentes, tá? Falam pra gente que os primeiros ali a se estabelecerem justamente foram os Skold, que se estabeleceram fundando a cidade de Colamar, aos pés ali das colinas de Danchat. Depois nós temos os Rigaud, que seguiram mais para o sul ali e se instalaram meio que na costa, tá? Fundando a cidade chamada de Ni-Lodashir. E aí depois os Vorlat tomaram para si a parte mais oeste e fundaram a cidade chamada de Midron, às margens do rio Irlaniadish. E depois nós temos também uma quarta casa de nobres ali, chamada de Horgath, acho que é assim que se pronuncia, que se estabeleceram em Colen e que não fizeram parte da história de Allen por 3 séculos, porque só no futuro, lá pra frente, que Allen acabou conquistando aí, dominando, ou melhor, incrementando as terras de Colen para os seus reinos, tá? E aí Colen acabou virando uma parte realmente de Allen, mas isso é bem pro futuro, tá? Bem lá pra frente mesmo. O Atlas de Arton fala pra gente que essas três famílias de nobres aí acabaram dominando os nativos da região de um jeito diferente. Os Rigaud, ou Rigaud, eles acabaram sendo os mais violentos, eles chegaram lá e realmente chacinaram os povos que existiam naquela região. Depois disso nós temos ali os Vorlat. Eles preferiam uma coisa mais estratégica, mas ainda assim também sangrenta, tá? Eles abusaram de que os Rigaud haviam expulsado as pessoas da terra, né? Aqueles que permaneceram foram chacinados, como eu disse, e os Vorlat passaram a colocar inseguranças e plantar discórdias entre os nativos, fazendo com que nascesse aí uma guerra civil e esses nativos da região lutassem uns contra os outros até a morte. E aí, quando eles estavam bem fragilizados, os Vorlat foram lá e chacinaram também os sobreviventes e dominaram o lugar. E por último, né, nós temos ali os Skold,
que fizeram um pouco diferente, né? Eles acabaram abrindo as suas portas para sobreviventes, falaram, olha, não, aqui a gente vai te proteger, não sei o que e tal, e o que eles pediam em troca era que a pessoa vivesse do modo deles. E assim, conforme as gerações foram passando, eles acabaram também implementando ali, acoplando aqueles sobreviventes nativos à sua cultura, ao seu idioma, ao seu jeito de viver e falar. Então eles acabaram dominando por inteiro aquelas terras. Bem, mas depois que essas 3 casas acabaram se estabelecendo definitivamente no território que seria conhecido como Allen, as coisas não pararam por aí, né? O reino se chama Reino da Intriga e não é à toa. Essas 3 casas nobres passaram a disputar o poder entre si mesmas, uma vez que estabelecidas. Várias traições, espiões, são casas que não utilizavam de batalha aberta, direta, logo de cara. Primeiro eram sempre manipulações e espiões. Chegou em um momento, é claro, né, que a corda esticou tanto que não houve outra opção senão as vias de fato. E essas 3 famílias realmente foram para o campo de batalha degladiar. Quando elas viram que a situação estava drástica ali, mas que a força de poder delas era mais ou menos equivalente, elas decidiram entrar em um acordo, tá? O nosso amigo Rigaud, na época quem dominava o patriarca da família era o Richard Rigaud, ele acabou sugerindo ali a fundação de um reino chamado Allen. Allen significa aliança no título aí, na língua, de uma das terras dos povos nativos que eles chacinaram. E aí, obviamente, eles alegam que Allen é no idioma original como uma homenagem para esses povos nativos que eles tanto admiravam. Pois é. E aí, eles acabaram formando ali, então, essa aliança chamada Allen, né? E a ideia era que fosse um triunvirato, em que essas 3 famílias, o patriarca dessas 3 famílias, iriam governar em conjunto. Depois de muito tempo ali das outras 2 famílias analisando para ver se realmente não tinha nenhuma tramóia escondida ali, assinaram o tratado em 1099, tá? E fizeram ali a nova sede do lugar, a capital, chamada Tartan, e o palácio principal que serviria as 3 famílias, chamado de Palácio de Rishantor, que existem até hoje. Então, em 1099, fizeram essa brincadeira, assinaram ali o tratado, e para comemorar, eles fizeram a Noite das Máscaras, um lugar em que todo mundo estaria mascarado, pra gente não saber de quem família era quem, e também para não diferenciar nobres e plebeus, e todo mundo acabou comemorando. E isso foi uma tradição também que se manteve até hoje, né? Se mantém até hoje em Allen. Além disso, meus amigos, tem uma grande questão. No final dessa Noite de Máscara, por acaso, os outros 2 patriarcas da família acabaram mortos, né? Então, nós temos ali os Skolt e também os Vorlat, né? Os patriarcas que faleceram. Dizem que o Vorlat teve o seu vício em Akabut, que é uma droga, que inclusive é uma droga típica liniense, né? E é grandemente, liberadamente produzida lá. Provavelmente eu tô pronunciando o nome errado, tá? Mas ele era viciado nessa droga e por conta desse vício ele acabou matando a sua esposa e filhos e depois também se matando. E o Skolt, por outro lado, o patriarca daquela família, acabou tendo o seu peito ali explodido, misteriosamente. Quando amanheceu o dia depois dessa noite aí da festa de máscaras, o tratado que já havia sido assinado foi enviado para Derion. O grande problema é que quando esse tratado chegou lá nas mãos, né, então, do rei imperador de Derion, descobriu-se que não era bem assim, não era bem um triunvirato que estava lá. Muito pelo contrário, o documento ele colocava o nosso amigo Rigaud como sendo ali uma pessoa de maior poder, um monarca com poder absoluto, e além disso, o conselho do reino ia ser dissolvido e substituído pelos membros da família Rigaud. Eu não sei pronunciar, velho, não sei. Mas aí é isso. Então, olha só, na primeira noite, né, em que uma aliança seria formada, um grande golpe já aconteceu e todos aqueles que eram vistos como inimigo faleceram. O que aconteceu depois disso? Olha, os Rigaud acabaram governando por um certo tempo, mas as 2 famílias nobres, os remanescentes, acabaram entrando na briga de novo. Eles passaram a entrar numa sucessão ali de brigas e espiões, mais uma vez, até que chegaram em mais um tratado, né? As famílias nobres acabaram recuperando o poder e mais uma vez se equivaliram ali e decidiram por fazer um novo tratado. Esse novo tratado seria, assim, um monarca apenas, mas seria uma sucessão de famílias. Então, uma vez vai governar ali um monarca da família Rigaud, depois entra um monarca da família Vorlat, e assim por diante, tá? Eles vão trocando os monarcas conforme a sucessão vai acontecendo, e isso teve uma paz momentânea, mas houve uma grande sucessão de cadeiras no meio disso tudo. Muito bem. Depois dessa sucessão de cadeiras aí, nós tivemos um nome muito importante, que permaneceu por praticamente mais de 30 anos no poder, e esse nome é de
Gaud Vorlat, que assumiu o trono lá em 1387, depois de, supostamente, envenenar o seu irmão. Esse monarca, inclusive, é o que a gente vê lá nos eventos da trilogia Tormenta, que já tem resenha aqui no canal também, mas eu não vou entrar em spoilers aqui, tá? Podem ficar tranquilos. Essa parte de Allen, ela tem tanto spoilers de Guerra Artoniana quanto da trilogia Tormenta, e aqui você não vai ter nenhum spoiler, até porque Guerra Artoniana, como eu disse, nós estamos jogando de quarta-feira, e você vai ver esses eventos nas lives aqui do canal, tá bom? Então é o seguinte, esse Torngaud Vorlat, ele assumiu o trono e ficou ali por quase 30 anos. Dizem que ele era muito astuto, apesar de ser feio, tá? Ele era muito inteligente e conseguiu fazer várias coisas. Por exemplo, ele fez ali uma política de renovação de títulos e votos da nobreza, que fez com que os nobres ficassem tão preocupados ou enfurnados ali em tramóias entre um dos outros, que eles não tiveram tempo para tramar contra o rei, entre diversas sucessões ali de eventos que fez com que esse Vorlat conseguisse se permanecer no poder. Então ele conseguiu ali proteger Allen das guerras táuricas, né, fazendo com que Allen sequer fosse atingida. Ele conseguiu ter alguns efeitos diferentes e voltados ali a crescimento mesmo do reino, o que tornou ele popular entre os plebeus, por exemplo. De forma geral, os maiores percalços que ele teve na vida foi envolvendo a sua mulher, e aí sim, né, o evento diretamente da trilogia Tormenta que eu não vou comentar aqui, e a Guerra Artoniana. Mas depois disso, lá em 1416, dizem que ele foi um dos poucos monarcas de Allen a falecer de forma natural, tá? Ele não foi assassinado aí, nem nada do tipo. E o seu filho, Nonato Vorlat, acabou assumindo o trono e permanece até hoje como o principal monarca. O Nonato, dizem que ele é tão esperto e inteligente quanto o seu pai era, só que diferentemente do pai, ele parece ser muito bonito. Ele tem uma beleza ali exuberante que é vista por todos, tá bom? Então ele tem ali essa questão, e o grande feito ali, né, que ele teve até agora foi justamente a conquista de Colen, que eu havia mencionado lá no início do vídeo. Depois dos eventos de Guerra Artoniana, ele acabou ajudando Colen, que era o seu reino vizinho ali, e acabou se apaixonando pela princesa e futura rainha de Colen, quando ele salvou de uns eventos trágicos que eu não vou entrar aqui. Depois disso, né, parece que a mãe dela morreu quando ela nasceu, e o pai teve uma doença também súbita, tornando ela aí a rainha herdeira, e aí eles se casaram. Por casamento, então, Colen foi anexada dentro de Allen, se tornando um ducado ali do reino. Eles dois têm uma história de amor que dizem ser verdadeira, tá? Todo mundo acredita que realmente eles se amam. E essa rainha, ela tem uma espécie de tapa-olho ali na cara, que dizem que é porque ela tem um olho mágico, místico, com poderes, e ela usa isso para ajudar o seu marido Nonato. O nome dela é Vinala Horgalf. E aí, meus amigos, eu queria dar uma olhada aqui de perto nesses status, né, que o Atlas de Arton traz, que eu acho sempre muito interessante. Então nós temos aí, ó, a bandeira de Allen sempre com 3 raposas, tá? O nome oficial do reino é o Muito Exaltado Reino de Allen. O lema é Astúcia e Soberania. Nós temos ali o gentílico, ou seja, quem nasce em Allen é chamado de aleniense ou coleniano na parte do ducado, né, que ainda o nome prevaleceu. A capital é Tartan, como a gente viu aí pela história. A forma de governo é uma monarquia absolutista, nada de triunvirato. O regente atual é o Nonato Vorlat, que eu acabei de falar. A população é em torno de 950 mil pessoas, o que é bastante, tá? É um número bem considerável. E as raças principais que existem lá são de humanos e goblins. E as principais divindades são Hinin, Nimbi, Mará, Tenebra e Valkyria. Meus amigos, Allen tá aí com tudo, é um reino que eu gosto bastante, tá? E aí, galera, tem algumas características de Allen que eu ainda queria passar pra vocês nesse vídeo, né? Pelo que deu pra gente ver, a história, ela sim é repleta de intrigas e traições. Tudo bem, isso é um fato, mas hoje em dia a vida de Allen também ela continua sendo cheia de intrigas e principalmente burocracia, tá? Aqui nesse livro a gente consegue ver muito bem, né, a Cidade da Raposa, a gente consegue ver muito bem como que isso funciona. Eles têm uma burocracia interminável, labiríntica, infindável, problemática, corrosiva, que faz você perder muito tempo para conseguir qualquer coisa. Dentro do sistema de governo, a gente tem os reis ali, né? Então, o Nonato e a sua esposa, nós temos os conselheiros que ajudam eles, e nós temos os nobres ali, os principais nobres das famílias rivais, que um dia já foram de reis também, né? Os Skolt e os Vorlat. E eles têm títulos honorários de grãos-duques. Depois disso a gente tem duques, marqueses, condes e vários outros títulos, mas de forma geral, os nobres deveriam administrar terras, mas eles não fazem isso, tá? Os nobres não trabalham em Allen, apesar de só fingirem que trabalhem. Eles só curtem a vida realmente e trabalham ali em traições e intrigas
com os outros nobres, tá? E depois disso nós temos os plebeus, que são a base de tudo. Basicamente eles trabalham de dia para conseguir o que comer à noite e passam por uma série de dificuldades, né? No livro a gente vê isso muito bem, e todos eles são alvos de uma gigante burocracia. Se você é roubado em Allen, você tem que fazer um monte de burocracia, papelada, e atrás de um monte de coisa para conseguir com que talvez analisem o seu pedido. Então é uma vida muito difícil para quem é plebeu em Allen, tá? É um lugar que, se eu fosse pobre, com certeza eu não gostaria de morar. Depois disso, nós temos ali a questão da Guilda dos Ladrões. Em Allen, por exemplo, você tem a sua algibeira de moedas e você tem a algibeira do ladrão, porque a chance de você ser assaltado em Allen é muito, muito, muito grande. Então, todos os nobres, né, aquelas pessoas que, comerciantes, que têm um pouquinho mais de dinheiro, eles já vão preparados. Você tem a bolsinha do ladrão, que virou quase como sei lá, uma doação obrigatória que é feita ali quando te param, tá? É uma loucura mesmo como o lugar vive, como as pessoas vivem em Allen. E aí, por fim, eu queria falar com você das Noites de Máscaras, né? A Noite de Máscaras, que é um evento tradicional de Allen, acontece lá todo ano, em que, como eu disse, os nobres e plebeus usam máscaras, ninguém sabe quem que é quem, e todo mundo acaba se misturando. Até mesmo o Palácio de Richantor, que é um lugar fechado normalmente para as outras pessoas que não os nobres, na Noite das Máscaras ele é aberto e tem as maiorias das áreas ali do palácio disponíveis para os plebeus entrarem. Obviamente não preciso dizer que a Noite das Máscaras é uma loucura em que o caos e a anarquia reinam, né? Você tem lá de tudo e mais um pouco, né? Imagina, tudo que vocês conseguem pensar, sem lei, sem ordem, não tem ninguém ali pra te salvar, não, é um acerto de contas. É quase como aquele filme do Purge, sabe? A Noite das Máscaras vira tipo isso aí, tá? Uma loucura total e que acontece todo ano, um evento característico, e apesar de se chamar Noite das Máscaras, é um evento que acontece o dia inteiro, até o outro dia, quando amanhece, né? Todo mundo ali finge que nada aconteceu e segue sua vida normalmente. Uma noite de traições, intrigas, mortes, violência, mutilações, entre várias e várias outras coisas, tá? Essa, meus amigos, é Allen. Todo mundo em Allen meio que usa máscaras, percebem? Você tem ali toda uma burocracia para fingir ser algo que você não é. A Noite das Máscaras apenas, como posso dizer, revela tudo isso. Apesar da na Noite das Máscaras a pessoa utilizar uma máscara, efetivamente, é quando ela se revela como ela realmente é pro mundo. Tem uma filosofia muito legal em Allen a partir disso. Ainda assim, é um lugar muito complicado, tá? Você gostaria de morar em Allen? Comenta aí que eu quero muito saber. Deixa o like, se inscreva no canal. Por favor, vire membro, tá? Os membros ajudam demais o canal a continuar. Eu sou muito grato. Por apenas R$3 por mês, você pode virar membro do canal e ter diversos benefícios, como acesso antecipado aos vídeos, ter o acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que é uma comunidade muito bacana, entre várias e outras coisas, tá bom? Muito obrigado a todos os membros, tamo junto demais. E é isso, galera. A gente volta semana que vem com mais um Reino de Tormenta 20. Até mais. Valeu.